A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você pode se assentar, querido. Nós vamos ofertar ao Senhor com essa mesma alegria, amém? Esse é um costume que eu aprendi aqui, ainda à época do pastor Alexandre Rangel, né? Que a gente adquiriu esse costume de aplaudir no momento da oferta, e que em todas as igrejas onde passei, tenho levado esse costume, porque é um bom costume. A gente ter alegria de ofertar e manifestar isso com os nossos aplausos, né? Porque a gente só pode ofertar aquilo que a gente tem. Quantas e quantas vezes eu já quis ofertar e não tive? E quantas vezes hoje eu gostaria de dar uma oferta maior e não tenho? Então, se eu tenho, estou falando maior porque todo culto eu oferto, graças a Deus. Não falta nada na minha casa, absolutamente nada. Às vezes aperta um pouquinho, Eu estava conversando com o pastor Wentz esses dias, né? Ele chorava de cá, eu chorava de lá, né? Eu estou no osso, eu falei, o meu osso já foi moído, né? Tá assim, estou num momento difícil, mas não falta nada. Não falta nada, absolutamente nada. E quando eu penso que vai faltar, Deus ainda manda um anjo para pagar uma conta, né? Deus é bom, pagou uma conta pesada esse mês para mim, meu sogro, o anjo que caiu do Maranhão, né? Aí eu falei com a minha esposa assim, poxa, será que às vezes quando eu estou lá testemunhando, pode parecer, porque irmãos, eu vou contar experiências que me chegam e vou contar experiências que eu vivo. Me lembro que quando eu era ainda obreiro aqui, dava aula escola dominical aqui, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás. E aí, no final de uma EBD, um irmão falou para mim, puxa, a sua escola dominical é uma bênção, gosto da sua aula, mas você fala muito de você. Os meus botões, mas eu vou falar de quem? Se a experiência que vivo sou eu, então é isso que eu faço aqui. Então, quando eu digo que estou passando dificuldade daqui, tira daqui para pagar dali, não é para você ficar com pena de mim, não. Fica tranquilo. Na minha casa não falta nada. Nada, 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 nada. Não falta nada para comer na minha casa, não falta nada para beber, não tem conta atrasada, não falta gasolina para botar no carro, o colégio da filha não está atrasado, está tudo bem. É aperto igual você passa, é dificuldade igual você passa, mas não falta nada. Então, todo culto eu vou ofertar, todo culto você vai me ver ofertando. Mas nem sempre foi essa a minha realidade. Eu já tive muita dificuldade para ofertar, porque tinha muita dificuldade do dinheiro estar na mão. Mas hoje não é mais assim. E eu profetizo que na sua vida também será. Se você vive um momento de dificuldade, nem consegue ofertar, está difícil, pastor, ofertar, isso vai passar. Esse vento vai passar, essa tempestade vai passar, e você vai viver sobre a brisa que soprará de Deus na sua vida. Calma, calma, não desespera. Não desespera. A palavra de oferta para você nessa noite é: não se desespere. Se você for liberal, se você for fiel, se você entender que a sua oferta, que o seu dízimo tem um caminho apontado que é para a manutenção do reino de Deus nessa terra, e continuar fazendo o que você está fazendo, não tem outro resultado. O único resultado é a sua vida financeira entrar num estágio de estabilidade. Isso vai acontecer. Para alguns vai ser mais rápido, para outros vai demorar, para alguns, além da estabilidade, vai virar fartura, e eu sei que isso vai acontecer aqui, vai. Mas para outros vai demorar um pouquinho mais, vai ficar igual eu estou aqui, ó, só no tempo da estabilidade está estável, né? Segura daqui, segura dali, está estável, já já chegará a fartura. Mas não vai ser igual para todo mundo e nem todo mundo ao mesmo tempo. Eu não sou leviano de falar um negócio desse aqui, senão eu vou sofrer um impeachment, né? Mas calma, calma. O momento que você está vivendo não é o final da sua história. Continue sendo liberal, continue sendo fiel, entendendo que nós não estamos aqui, é claro, irmãos, e não pode ser confundido. A gente está aqui, a gente fala de oferta, a gente mostra para onde vão os recursos, fala das obras. É lógico que isso é para te dar uma consciência financeira do que a igreja tem de necessidade. Mas nós não ofertamos por causa de obras. Nós não ofertamos por causa de salários que temos que pagar. Não ofertamos porque temos luz para pagar a conta. Não, não, não. Esses itens nós dizemos aqui no altar para trazer luz sobre o assunto. Mas nós não ofertamos e dizimamos por isso. Nós ofertamos e dizimamos porque somos gratos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Então, se você é grato a Deus, continue fazendo o que você está fazendo. Os irmãos e as irmãs vão distribuir os envelopes. Se você precisar da máquina de cartão, que é o facilitador, você solicita a um irmão, ele entrega para você. Se você solicitar, precisa do envelope de dízimo, aí você tem que solicitar, porque o de oferta regular a gente entrega para todo mundo.
Levante seu envelope ou os seus envelopes, caso seja mais de um. Pai, aqui estão os nossos dízimos e as nossas ofertas, aquilo que apresentamos diante de Ti como nossa gratidão. Deus, continue abençoando teus filhos e filhas, que eles possam ter a Tua provisão em todos os dias da sua vida. Por isso, nós somos gratos em o nome de Jesus. Amém. Passou o envelope para a extremidade assim que chegar um obreiro aí na sua fileira de cadeiras. Se você trouxe o seu dízimo, aí você procure um dos dois gasofiláceos. Nós temos um aqui à frente, temos um ali ao meio. Obrigado, Anderson. Anderson, né? Isso, maravilha. Glória a Deus. Amanhã nós temos o culto do sobrenatural às 17 horas. Na sexta-feira tem Alicerçados na Palavra na sede. É um evento do campo todo. Você está convidado, porque você é membro da igreja, é aberto para você. Alicerçados na Palavra na sexta-noite. Sábado de manhã tem o Café Literário, que aí é um evento que tem inscrição a ser feita. E à noite temos a plenária também, Alicerçados na Palavra. Eu já coloquei aqui um transporte, já combinei com o pessoal, não tem mais, tem vaga para o sábado, né? Tem 4 vagas ainda para o sábado. Para sexta-feira, não, já está fechado, vão os adolescentes, né? Eles fecharam uma van aí, eles teriam um evento aqui, aí vão fazer o evento deles lá. E aí, não tô vendo, Marcele está aí que eu vi, não está? Vi Marcele agora há pouquinho ali. Tá lá, tá lá atrás. Marcele, pode aí avisar para eles que vão R$5 de cada um, tá? Pastor, R$5. Se não tiver R$5, minha querida, pelo amor de Deus, né? Pode pedir emprestado ao pastor Wendson, que ele está numa fase maravilhosa. Tá? Cada adolescente, são 15, olha só que lindo. É forte, Brasil. Eu vou subsidiar a passagem deles e assim também vou subsidiar a passagem dos irmãos que já deram nome para o sábado. Mas eu gosto que a pessoa dê valor àquilo, né? Que botar de graça. De graça. Não vou não, tá chovendo. Não, bota um valorzinho aí, para poder dar literalmente para poder dar valor. Então eles têm aí uma carguinha de 5 pilas, e os de sábado, que já são adultos, adolescentes, jovens, 10 pilas. Porque seria 30, não é isso? Não, seria 20 alguma coisa, né? Eu estou pagando mais da metade aqui. Então, acho que vale a pena o investimento deles. Se você quiser ir, você pode se dirigir direto, faz a sua caravana, monta um carro aí, ou se você trabalha na sexta-feira, quer passar direto lá, como eu provavelmente o farei, pode fazer, porque é um evento aberto para toda a igreja. Vamos à palavra do Senhor com muita alegria. Quero receber aqui, que você também receba com carinho, nosso amigo diácono André Ribeiro. Vem para cá, André. Fiquei triste, pastor, porque minha mãe, eu ia mandar beijo para ela, né? Ela assistia a transmissão, só que você falou que não está transmitindo, fiquei até triste agora. Queridos, a paz do Senhor, amém? Queria primeiramente agradecer ao pastor Rafael, pastor Wenderson, que foi o interlocutor, né? Fez o convite. Obrigado, pastores, demais pastores, por permitirem mais uma vez estarmos aqui trazendo uma palavra de Deus. E o meu pedido nessa noite, sabendo que o culto da vitória é um culto em que vem grandes pregadores, grandes palavras, grandes coisas Deus tem feito neste lugar, através destas palavras, destes homens de Deus que têm vindo aqui. Então, meu pedido nessa noite a Deus é que Ele, pelo menos, me use como um garoto de recado. Porque eu quero entregar aquilo que Deus tem para a igreja. Porque o garoto de recado, ele, na verdade, ele é alguém que ninguém dá valor. Porque o garoto de recado, ele vai trazer o recado de alguém importante, de alguém que tem algum valor, alguém que tem algo a transmitir. Mas o garoto não, ele apenas vai lá, transmite o recado e vai embora. Então é isso nessa noite que eu peço a Deus, que Ele me use como um garoto de recado da sua palavra, porque a honra e a glória tem que ser dada a Ele. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria pedir encarecidamente, até pedir licença ao pastor, se eu posso pedir à igreja ficar de pé, amém? Ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de 2 Timóteo. Estaremos lendo capítulo 4, os versos 7 e 8. Segunda Timóteo. Gostei desse negócio. Eu ia falar, ô Bruno, faz uma versão bem rock and roll aí, pra gente quebrar tudo hoje, mas tô brincando, fica no...
Queridos, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Amém? Todos acharam? Diz assim, o texto até bastante conhecido, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Senhor Deus e Pai, te peço nessa noite que o Senhor venha me usar, Senhor, para que eu venha ser canal de bênção para esta casa, Pai. Abençoa cada um que está recebendo a palavra e que verdadeiramente nós venhamos sair daqui diferente da forma em que entramos, porque eu creio no poder da Tua palavra, mas seja o Teu Espírito Santo ministrando nesta noite e que eu seja apenas um canal, corra como um rio, Pai, a Tua palavra até o Teu povo sedento, que o Senhor venha saciar a cada desejo, a cada anseio nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu tenho dois hábitos que eu tenho observado que nem todos os pregadores atualmente têm feito. Não estou dizendo que é errado, mas eu, como sou mais da antiga, eu cultivei esses hábitos. O primeiro é de pedir à igreja ficar de pé na hora da leitura da palavra. E o segundo é de dar um tema para a palavra. E eu trouxe um tema nesta noite para esta palavra, visto que Paulo, ele ali está falando de um bom combate, da carreira dele que ele encerrou e que ele guardou a fé e que tem uma coroa guardada para ele. E baseado nesse texto, o tema desta mensagem de hoje é a grande vitória. Eu creio que todos aqui querem uma vitória, estão em busca de alguma vitória, porque a nossa vida é assim, é de conquista. Aquela pessoa que não almeja uma vitória, ela, na verdade, ela é uma pessoa que fica estática. Ela deixa de perseguir algo, um alvo. E eu aprendo aqui com Paulo uma coisa muito interessante, porque a vitória, ela tem algumas vertentes, tem umas coisas interessantes. Uma coisa que eu aprendo aqui com Paulo é que, às vezes, para muita gente, a vitória, ela tem que ser algo em destaque, impactante, que mostre uma exaltação. Por que eu estou falando isso? Eu vou ler o capítulo 6 aqui, eu vou voltar um pouquinho e vou ler o 6 aqui. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que ele já está prestes a entregar a sua vida a Deus, que a vida dele está terminando, mas que ele diz ali que ele combateu um bom combate. O que eu entendo nesse texto? Esse texto, ele, pelo menos a mim, não sei se todos veem dessa maneira, ele me impacta, porque eu vejo ele como um texto muito positivo, quando Paulo diz, combati um bom combate. Ele é um texto que, para mim, ele me anima, ele mexe comigo. E também, ele retrata uma vida que Paulo teve com Deus em retidão, em fidelidade, na qual ele pode dizer, e bater no peito e falar, eu combati um bom combate. Eu encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, em nada eu vacilei. Porque Paulo, ele era assim. Ele falava assim, ó, olhe para mim. Vocês estão vendo Cristo em mim? Então é isso. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Paulo, ele fala combati um bom combate, para mim é um texto animador. É um texto de incentivo. Ainda mais quando ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Que discurso de Paulo, que expressão maravilhosa, que ele está dizendo ali que ele tem algo guardado para ele, esperando ele, devido à vida dele de retidão, de fidelidade, mas só que ali ele estava numa situação muito adversa, ele estava encarcerado e doente, já bem próximo da sua morte. Então tem pessoas que às vezes vão questionar a sua vitória, vão questionar algo que você preza como algo de vitória, vão menosprezar, vão dizer, Paulo estava ali encarcerado, doente, já prestes a morrer, então vem falar de vitória? Que vitória é essa? A vitória
que ele conquistou com o longo da sua vida. E é isso que eu quero falar nesta noite. Falar um pouco da grande vitória. Porque a vitória, na verdade, ela se dá no longo das nossas vidas. A gente vai tendo algumas vitórias. Só que nessa noite eu quero destacar a grande vitória. Porque assim como as vitórias, elas ocorrem em nossas vidas, em momentos, né, das nossas vidas, a gente tem algumas vitórias, alguns momentos de êxito que nós comemoramos, também tem os fracassos, também tem aquele confronto, aqueles fracassos que vão tentar até minar a nossa energia. Mas nessa noite, no nosso tema aqui, a grande vitória, eu quero destacar o seguinte: no nosso dia a dia, para nós chegarmos até a grande vitória, nós teremos alguns confrontos, como eu falei. Nós teremos alguns embates. Eu não estou muito acostumado à tecnologia não, tá, pessoal? Eu sou do cara do papel, eu gosto de escrever no papel. Mas, então, para nós chegarmos até a grande vitória, nós teremos que, no nosso dia a dia, vencer algumas batalhas. E qual é a primeira batalha nessa noite que eu separei para nós? É o desânimo. Então, para nós chegarmos até a grande vitória, uma das batalhas que eu preciso vencer na minha vida é o desânimo. Por quê? Porque o desânimo, na verdade, eu não queria falar só do desânimo propriamente dito, porque o desânimo ele engloba o cansaço, a sonolência, o princípio de depressão, a desmotivação. E esses embates que nós temos no nosso dia a dia, uma dessas batalhas que nós temos que vencer, e uma delas é o desânimo, ela vai fazer de tudo para te frear, para te impedir de alcançar o teu alvo. Inclusive eu conheço pessoas que parecem verdadeiros zumbis. Elas estão andando como mortas, porque estão totalmente desmotivadas, desanimadas. Mas o que pode causar isso? O que pode deixar uma pessoa tão desanimada a ponto de chegar até a uma depressão? Porque, na verdade, se você analisar o mal desse século, muitas pessoas estão deprimidas, né? Estão com depressão, é em função do desânimo. Começa tudo num desânimo. Por quê? Frustrações de batalhas perdidas, algumas conquistas que a pessoa não alcançou, e isso vai gerando o quê? Desânimo. Então, nessa noite, nós temos que entender que para eu chegar na grande vitória, eu tenho que vencer o desânimo. Então, meus irmãos, essas pessoas que andam, que parecem um zumbi ambulante, que para elas, a vida delas acabou, não tem mais incentivo, não tem mais motivação nenhuma, se entregam de verdade. Eu quero deixar uma palavra, está em João 16:36, que diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Deus, Ele sempre tem uma palavra para nos animar, para nos motivar. Então, eu quero deixar um recado para você nessa noite. De repente, o seu desânimo é até pequeno. Você pode até entender como uma preguiça, como alguma coisa que não tem muita importância. Mas saiba de uma coisa: não deixe que este sentimento tome conta da sua vida. Tem de bom ânimo, renove as suas forças em Cristo Jesus. O desânimo, ele pode até em algum momento tentar te derrubar, mas você e eu temos um Deus que nos sustenta a cada dia e nos garante a vitória para chegarmos até a grande vitória em nome de Jesus. É só você crer na palavra, entender o que Deus tem para nós, porque às vezes aquela palavra que vai te desestruturar, é uma palavra pesada e vai fazer com que você tenha um desânimo. Uma palavra pesada, uma palavra desestruturadora, também com a palavra que te magoa, que vai te ferir, que vai te amedrontar. Porém, a última palavra para a sua vida, ela vem de Deus.
Aleluia. Então você não pode deixar com que essas coisas venham te parar, porque Ele não quer que você chegue na sua grande vitória. São muitas pessoas, é o inimigo das nossas almas. Tem muitas coisas conspirando para que você não chegue. Tem pessoas invejosas que vai dizer que o que você está fazendo está errado e que não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que entender nessa noite que o desânimo não pode fazer parte da sua vida, porque Deus, Ele tem uma palavra de ânimo nesta noite, de renovo. Ele vai trazer algo de novo para você, em nome de Jesus. Então, meus queridos, na nossa vida, a questão do desânimo, a gente pode até, em algum momento, nós somos seres humanos, nós somos carne, nós não somos feitos de aço. Então, em algum momento na sua vida, a gente vai ter uma preguicinha, a gente vai ter aquela sonolênciazinha, a gente vai ter até um pouquinho de desânimo, mas nós temos que nos renovar a cada dia para não deixar este sentimento tomar conta de nossas vidas e fazer das nossas vidas como se nós fôssemos escravos dele, a ponto de chegar a uma depressão. Esse mal do século que as pessoas falam aí, depressão, é porque as pessoas, na minha opinião, estou sendo sincero, eu vou até contar alguma coisa aqui para vocês nessa noite. Na minha opinião, é a falta do conhecimento de Deus. Porque sabe o que acontece, pastor? Eu passei por um momento de muito desânimo. Teve um período de desânimo na minha vida. E eu vou ser bem sincero, tem horas que você pensa em desistir, de jogar a toalha, largar tudo. O desânimo ele vem muito forte. E eu estava vendo que aquilo ali estava querendo me levar para uma depressão. Mas aí eu pensei assim, meu irmão, como é que uma pessoa que serve a Deus, que crê num Deus vivo, pode viver uma situação dessa? Então, meu irmão, ainda que dure um períodozinho, tem que acabar. Tem que acabar, tem que terminar. E você entender que a sua força, ela vem de Deus, para que ela venha te renovar e você continuar a sua jornada até a grande vitória. Aleluia! Então, meus irmãos, depois do desânimo, você ainda tem mais batalhas. Na verdade, eu só separei 4, são muito mais. Mas como o nosso tempo não permite também nos alongarmos muito, nós temos que vencer também um outro obstáculo, mais uma batalha do nosso dia a dia que nós precisamos vencer para chegar à grande vitória. É o medo. Chama-se medo. Muitas pessoas têm projetos anulados por causa do medo. Porque a pessoa, ela coloca o medo à frente dos seus sonhos. Então, quando você pega o seu sonho e você deixa o medo ser maior do que ele, você, infelizmente, está fadado ao fracasso. E esse medo, ele tem o medo, na verdade, ele até é bom. Você sabia que o medo ele é bom? Nós temos que entender que o medo é aquilo que vai pôr limite entre você e o perigo. O medo, ele vai limitar você de fazer coisas que podem te levar à morte, podem te levar a fazer coisas que vão te dar prejuízos, grandes prejuízos. Então o medo, ele é bom. O medo, na verdade, ele é uma válvula, né, um termômetro que vai te dizer até onde você pode ir, até onde você não pode. Porém, existe um medo que nós devemos realmente repreender nesta noite, que é aquele medo que ele vai te travar, aquele medo que vai fazer com que todos os mecanismos do seu dia a dia, dos seus projetos, daquilo que você sonha, trave. Esse medo é o medo perigoso, é o medo que você alimenta através, sabe de quê? Da possibilidade de um fracasso. Eu não vou fazer isso não, que eu posso fracassar. Eu não vou fazer isso não, porque pode não dar certo. Eu não vou fazer isso, porque eu não sei se é o certo, se é isso mesmo que tem que ser feito. Ou você simplesmente fica com o medo, porque você acha que aquele projeto pode te levar a uma situação que você não consiga administrar. Então, muitos sonhos são enterrados hoje por causa do medo, porque as pessoas têm colocado o medo acima dos seus projetos. Pessoas não têm desenvolvido, não têm chegado em algum lugar por causa do medo.
Então o medo, esse medo que trava, que te impede de ir além, de chegar mais longe, é esse medo que nós temos que repreender nessa noite, que nós temos que tirar das nossas vidas e entender que Deus está à frente de tudo. Eu vou contar só um fato que aconteceu rapidamente. Eu estava assistindo um programa que se chama Shark Tank. São os tubarões, né, aqueles empresários que pegam empresas que estão começando ou que já têm algum desenvolvimento para investir para aquela empresa dar um salto mais alto. E ali é muito interessante, eu vendo aquele programa. Então houve uma discussão entre os tubarões, né, os grandões lá. Aí um deles é mais soberbo um pouquinho, falou umas coisas lá, e a menina, que é uma empresária, ela falou assim, ó, ainda bem que eu não dou ouvido a essas vozes. Por quê? Porque esse rapaz, ele tinha desfeito de um projeto de um rapaz lá, entendeu? Esse tubarão, esse grandalhão. E essa menina que também é tubarão, que é tubarão, não existe, né, pastor? Que é tubarão, ela falou para ele assim, ó, ainda bem que eu nunca dei ouvido para estas vozes, porque a minha empresa hoje é uma das mais bem-sucedidas nesse ramo, mas quando eu comecei, muitos me falaram, não vai dar certo, não vai dar certo. E ela não teve medo. Ela ousou, ela foi além, ela chegou ao ponto de tornar a empresa dela uma das grandes empresas no ramo na qual ela lida. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar nessa noite para a igreja é que você entenda que o medo positivo é aquele que vai evitar você de fazer besteira, de bater com o carro porque correu demais, de atravessar uma rua sem olhar, de sei lá, de repente uma criança de enfiar o dedo numa tomada, tomar um choque, mas aquele medo que vai te paralisar, aquele medo que vai impedir que você chegue a algum lugar, esse não. Esse você não pode deixar que tome conta da sua vida. E muitas pessoas vão tentar usar até mesmo de palavras para tentar te colocar medo, para tentar te amedrontar, para tentar fazer com que você não chegue a algum lugar naquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Mas eu quero deixar um texto, não quero que fique só nas minhas palavras. Quero deixar um texto aqui, que inclusive é Josué, capítulo 1, versículo 7. Esse texto aqui ele é muito interessante, porque Josué, ele estava temeroso em relação a fazer aquilo que Deus ordenara para ele. Mas aí, olha o texto, olha o que Deus diz para Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Amém? Isso é versículo 1, capítulo 7. Agora, no capítulo 9, ele diz assim, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus, ele fala ser forte e corajoso. Ele diz, não temas, não se espante, não deixe que as adversidades da sua vida, uma palavra contrária, faça com que você tema e não faça a vontade de Deus, não continue com seus projetos, porque muita gente tem a dificuldade, pastor, de entender o seguinte, o projeto que o pastor Evandro tem para a vida dele, o que ele sonha, também vai ser bênção para outras vidas, e o diabo não quer que ninguém seja abençoado, nem ele e nem ninguém, então vai tentar travar os projetos dele, para que ele não seja canal de bênção para outras pessoas, até porque eu conheço o pastor Evandro, ele não é uma pessoa egoísta, ele é uma pessoa que é abençoada e abençoadora, amém? Assim como o pastor Rafael, assim como os outros pastores, assim como todos vocês. Mas o que o diabo ele vai querer fazer? Vai querer te travar, vai querer te impedir de chegar a algum lugar. E o medo, ele é uma arma que eles usam, que o mundo, o diabo, usa para tentar impedir que nós sejamos canal de bênção e venhamos a chegar a algum lugar. Porque o que o diabo adora jogar na cara é falar, há lá um crente derrotado, há lá um crente que não chegou a lugar nenhum, enquanto tem muito ímpio e bem sucedido. Nós temos que entender que temos que vencer esse medo, temos que ousar para chegarmos até a grande vitória.
Amém? Eu tenho mais um texto aqui que eu queria ler para vocês. Está também em 2 Timóteo, por incrível que pareça, também está no capítulo 1, versículo 7. Que diz assim, ó. Porque Deus nos tem dado espírito... Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Deus, ele tem nos dado espírito de poder e não de covardia. Por isso que nós temos que entender que nós temos que vencer o medo, porque o medo, ele faz com que você paralise, que você retroaja e não siga em frente. Mas e o espírito de poder que está em você, está em nós, para que nós possamos vencer as dificuldades? É isso que você tem que botar em prática. É esse espírito de poder que vem de Deus para que você venha conquistar. Amém? Agora, em terceiro lugar, nós temos que vencer mais uma batalha, que seria vencer o orgulho. O orgulho é uma coisa interessante. Por quê? Porque o orgulho, no seu sentido literal, no seu sentido, não vou dizer principal, mas no sentido original. O orgulho, no sentido original, ele significa você ter prazer em algum feito, em você sentir satisfação por algo realizado, por você sentir prazer, né, em alguma coisa. Só que é o seguinte, eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, teu filho passa para a faculdade, você sente o quê? Orgulho. Você sente orgulho daquele filho. Caramba, meu filho passou na faculdade. Esse orgulho, ele é um orgulho benéfico. Não tem mal nenhum nisso, em você chegar e ficar orgulhoso por um filho, por alguma coisa que você fez, bem sucedido. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, o orgulho que nós temos que vencer é aquele orgulho que ele é prejudicial à nossa vida e daqueles que nos cercam. Só para você ter uma ideia, o orgulho, ele no sentido, né, eu já até falei, né, no sentido da sua origem. Agora, tem o orgulho, que é o orgulho maléfico, que é o sentido pejorativo, que ele significa sentimento egoísta, admiração pelo seu próprio mérito, aquela pessoa que gosta de se gabar, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Então, esse tipo de orgulho, no sentido pejorativo, que foge à forma original, esse é maléfico. Esse nós temos que combater. E se você quiser um textinho da Bíblia, a Bíblia diz que Deus, ele não se agrada do soberbo. Inclusive tem aqui, ó, em Salmos, capítulo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Esse texto, ele está falando das pessoas orgulhosas que não aceitam conselhos, que não aceitam que estão errados em algum momento, que não aceitam nada que venha fora daquilo que ele próprio planejou para si. Não se humilha de forma nenhuma. Pessoa altiva, pessoa soberba, não se humilha. E em muitos dos casos, Deus está à sua disposição. Essas pessoas acham que Deus está à sua disposição. A hora que Ele quiser, Ele usa a Deus para fazer o que Ele quer, porque Deus está à sua disposição. Sabe quem é esse? Esse é o soberbo, é o orgulhoso, porque ele acha que tudo é feito em prol dele. O mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Mas Jesus disse para procurarmos, sempre que formos sentar à mesa, para a gente procurar os últimos lugares. Por quê? Porque se você procura o primeiro lugar, senta ali na mesa procurando o primeiro lugar, está ali do lado do dono da casa, do anfitrião, ele pode chegar para você e falar assim: amigo, senta lá atrás, por favor, que esse lugar está reservado para o meu pessoal. Ou seja, você vai passar vergonha. Agora, quando você procura os últimos lugares, a pessoa chega para você e fala assim: amigo, seu lugar é aqui do meu lado, então venha aqui para o meu lado, um local de
honra, um lugar de honra, porque o que Deus tem preparado para você é um lugar de honra e não de humilhação, no sentido de você se humilhar para o mundo, mas humilhai-vos perante a Deus, humilhe-se para Deus, tira a soberba, entenda que Ele é tudo e que sem Ele nada podemos fazer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a palavra ainda diz mais, diz que Deus, ele abate ao soberbo. O soberbo não se cria diante do Senhor. Deus, ele não gosta do soberbo. Deus, ele abate. Porque, na verdade, o soberbo, ele se acha melhor que os outros. Ele se acha o cara que prega mais do que todo mundo. Ele se acha o cara que canta melhor que todo mundo. Ele acha o cara que dirige melhor que todo mundo. Ele acha que tudo que ele faz é certo. E nunca valoriza nada nem ninguém. Mas sabe o que Deus faz? Ele abate. Ele abate. Porque a soberba não combina com o Espírito de Deus. E quando você reconhece isto, Ele vai te colocar em lugares altos para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E nós, para terminarmos, pastor me deu um tempo ali, eu tenho que cumprir, né, pastor? Senão eu não volto mais, né? Vim de longe. Queridos, em quarto e último lugar, nós precisamos vencer algo que é fundamental, que nós precisamos vencer isso, é fundamental na vida do crente. Show. Pausa para a água. Nós temos que vencer a incredulidade. Meu irmão, minha irmã, a incredulidade com certeza é a maior atitude de negação da palavra de Deus. Não tem algo maior que negue a palavra de Deus que não seja a incredulidade. De repente os irmãos estão pensando assim, é o pecado. Deus não gosta do pecado, então o pecado é maior do que a incredulidade. Não. Eu vou te explicar o porquê. Porque a incredulidade é quando você, na verdade, o pecado não é maior do que a incredulidade. Por quê? Porque quando você peca pela fé, você confessa e é salvo, é perdoado. Agora, a incredulidade não. A incredulidade, ela te impede de você chegar até o alvo. A incredulidade é algo terrível que nos impede de alcançarmos a redenção. Como é que uma pessoa que não crê nas coisas de Deus, que não tem fé, como é que ela pode ser alcançada, ser redimida? Não tem como, porque ela não tem a fé suficiente para entender que ela precisa se consertar, porque para ela está tudo certo, porque ela não crê. O nosso dia a dia, nós vencemos algumas batalhas através de quê? Da fé. Eu tenho certeza que muita gente que chegou hoje aqui teve que vencer muitas lutas, ainda no dia de hoje, através de quê? Da fé. Mas a incredulidade é aquilo que vai te fazer falhar no seu dia a dia, porque pela falta de fé você vai deixar de realizar. Muitas coisas que nós realizamos no nosso dia a dia é através da fé, porque se você olhar o cenário não é favorável, o cenário não é propício, o cenário ele vai te fazer com que você retroaja, com que você não enfrente, mas a fé ela vai ser o alimento para fazer com que você, de fato, encare aquele problema, encare aquela situação e possa vencer no nome de Jesus. Mas eu quero falar aqui um pouco do significado da incredulidade: falta de fé religiosa, ateísmo, estado de atitude, tendência de quem não se deixa facilmente convencer. E também significa ceticismo. O cético, o ceticismo, o cético é aquele camarada que ele é totalmente materialista. Ele só acredita naquilo que ele pode tocar, ou aquilo que as mãos dele podem realizar, ou aquilo que ele tem a certeza de que vai acontecer. Ele nunca crê num sobrenatural, ele nunca crê em algo que Deus possa fazer na vida dele. E o ceticismo,
ele é tão maléfico, vamos dizer assim, ele é tão cruel, é tão destrutivo, porque o ceticismo, ele vai te impedir de viver aquilo que Deus tem planejado para você, que é algo do campo do sobrenatural, algo do extraordinário de Deus, que vem do alto para a sua vida, mas através do ceticismo, você cria um bloqueio, para que Deus não venha derramar na sua vida aquilo que Ele tem preparado para você. E grande verdade é que a palavra de Deus, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você, não tendo fé, não crendo, sendo incrédulo, você não vai ter como movimentar o coração de Deus. E nós, eu vou ser bem sincero, não sei se isso acontece com você, mas eu dependo de Deus a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. E é através da fé que eu tenho alcançado o favor dele em minha vida, para que ele venha me sustentar e me dar vitória nas minhas batalhas diárias. Amém? Então, tem um texto aqui que é muito interessante, que está em 2 Reis, capítulo 7, verso 19, eu vou falar um pouco sobre esse texto, porque o profeta Eliseu, lá no início, né, do capítulo 7, lá no verso 1, Deus dá a ele uma palavra e ele transmite ali ao rei, que ele diz, porque aquele povo estava cativo, estava passando fome, passando muitas dificuldades, e ali Deus, ele fala através do profeta Eliseu e dá um recado para o rei, que ele fala assim, olha, ainda amanhã nós venderemos, eu vou usar um termo bem prático aqui para a gente entender bem. Ele diz que, tipo, o feijão vai estar 50 centavos, a carne vai estar R$1, e que todo mundo vai poder comer, porque até os pobres terão fartura. Ele fala isso, mesmo vivendo aquela situação de cativeiro, situação em que está tudo escasso, o povo passando fome, desesperado. Só que o braço direito, um dos capitães, braço direito do rei, ele falou o seguinte, nem que abrisse as janelas dos céus, isso aconteceria. Só que olha aqui o texto lá no capítulo 19, capítulo 7, versículo 19. Ele fala o seguinte, eu vou achar. Eu já perdi, mas eu achei. 2 Reis, capítulo 7, verso 19, ele diz assim, aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Segundo esta palavra, tipo, ele duvidou, ele não teve fé, ele foi incrédulo. Aquilo que o homem de Deus, ele falou, ainda amanhã. E esse homem, Eliseu, ele era conhecido por todos como um homem de Deus, porque tudo que ele falava acontecia. Deus realmente era com Eliseu. Mas esse capitão não, ele quis desafiar, quis duvidar. Olha a resposta aqui, ó. Segundo essa palavra, aí dissera o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, aquela escassez que estava passando, que o povo estava passando, no dia seguinte viria a fartura, só que ele não iria participar. E sabe o que aconteceu? Ao abrirem os portões, a multidão correndo para pegar os alimentos, ali ter acesso a tudo aquilo, isso no dia seguinte, ao acontecer, assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Então, meus amigos, meus queridos, nessa noite, nós temos que entender que a incredulidade, ela não só pode atrapalhar a nossa vitória, atrapalhar de vencermos batalhas diárias, mas pode também nos levar à morte. Isso é muito sério, porque tem pessoas que já passaram por aqui como nós estamos, mas pela incredulidade, preferiram dar crédito à incredulidade, e hoje lhes falta fé para estar aqui de volta. E é nessa falta de fé que estão morrendo, estão definhando, e muitos até a sepultura. E o pior, sem a salvação de Cristo. Então, a grande vitória, ela precisa, para ser alcançada, que tenhamos fé.
É preciso que tenhamos fé a cada dia. A batalha está grande, a dificuldade é muito grande, mas a fé, ela não pode nos abandonar, ou nós não podemos abandonar a fé. Amém? E a palavra de Deus, ela diz que a fé, ela vem de Deus. Ela é um dom específico de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas na sua, eu estou terminando, eu queria até pedir que a igreja ficasse de pé nesse momento. Na sua visão, o que seria a grande vitória? O que é essa grande vitória? Porque a vitória, é como eu falei lá no início, depende do ponto de vista de muita gente. Às vezes, a vitória do pastor, eu não sei se todos são convertidos na família dele, mas às vezes a grande vitória para ele é ver toda a sua família convertida. Mas para outros não. Para outros é ter um teto para acolher toda a sua família. Essa é a grande vitória. Mas para outros é vencer uma enfermidade. Aleluia. Então, o conceito de vitória vai depender muito daquilo que você está passando, daquilo que você almeja de Deus, daquilo que você depende verdadeiramente e que você acha que quando você vai alcançar, você vai levantar a mão e vai falar: glória a Deus, a grande vitória chegou. Mas, aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. A vitória, a grande vitória, ela vai chegar na sua vida, independente daquilo que nós conquistamos ou deixamos de conquistar em nossa vida. Sabe por quê? O texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Queridos, independente daquilo que você conquistou na sua vida, Deus, Ele tem algo muito maior preparado para você. Você ama a Deus? Você acredita que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? Então a sua grande vitória já está declarada no nome de Jesus. Você é um vencedor. Deus já levantou a bandeira e botou a estaca, dizendo: você já venceu. Eu tenho algo preparado para você, mas é algo inimaginável, algo imensurável. É aquilo que você jamais poderá contemplar com os seus olhos, porque Deus, Ele quer o melhor para todos nós, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Santo e glorioso é o nome do Senhor. Meu irmão, não se deixe frustrar. A sua vida é maravilhosa, porque você já tem a vitória de Deus estipulada para a sua vida. Não deixe que nada, nem ninguém diga que você é um miserável, que você não vai chegar a nenhum lugar, porque Deus, Ele é contigo. Vença essas batalhas, vença o medo, vença a incredulidade, vença o orgulho e vença, aleluia, e vença também o desânimo, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e fazer um convite. Eu quero fazer um convite nessa noite, para você que ainda está duvidoso sobre a sua grande vitória. Você que adentrou esta noite convidado por alguém te convidou e você ouviu essa palavra e você pensou assim, ó: cara, eu preciso dessa vitória. Porque na minha vida, entre os altos e baixos, eu preciso ter a certeza de que Deus tem algo para mim. Mas para isso você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entender que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nesta noite que quer fazer esse encontro com esse Deus maravilhoso, esse Deus que já tem uma vitória estipulada para você, ainda que você não saiba, mas você precisa dar um passo.
Você precisa servi-lo em espírito e em verdade, entregar sua vida para Ele. Tem alguém aqui nessa noite que foi convidado e que quer esse Jesus na sua vida? Faz assim com a mão, ó. Só fazer assim com a mão. E nós iremos fazer uma oração por você. Porque Deus, Ele não se agrada dos covardes, mas Ele se agrada daquele que tem atitude. E de repente a sua vida só está faltando isso, uma atitude, para que você entregue a sua vida para Jesus e deixe Ele trabalhar. Tem alguém aí nessa noite que ainda não é crente em Jesus e quer entregar a sua vida? Faz assim com a mão. Tem alguém aí nessa noite? Alguém? Você olha aí do teu lado aí, ó. Se tem alguém? Não, todos são crentes. Todos aqui são evangélicos. Já aceitaram a Jesus, já estão com a sua vitória garantida. Então tá bom. Então amém. Quero que você tenha uma noite abençoada e que o Senhor possa confortar o teu coração nessa noite e que você entenda que você é um vitorioso e que a sua grande vitória já está declarada pelo Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmão, Deus fala, né? Quando a gente está pronto para ouvir, Ele fala, né? Deus falou comigo nessa noite, não sei se falou com você. Deus falou comigo. Irmão, vontade de desanimar bate em todo mundo. Bate. Irmão, eu estava aqui 6, 7 anos, já até perdi a conta, 6, 7 anos atrás, essa igreja com toda essa estrutura aqui, e pedindo a Deus, né, confirma teu ministério na minha vida. Deus, você quer que eu confirme? Vou te confirmar, vou te mandar para Lodebar. Mandou para Lodebar. Eu posso falar porque o pastor Silas fala, então eu posso falar, né? A igreja lá, irmão, que eu fui assumir não era moleza, não. Deixa eu ver aqui tem 700 cadeiras, lá cabiam 60. Com 30 pessoas na igreja, que ficavam no segundo andar, cuja a calçada do primeiro pavimento era do meu tamanho. Então você tinha que subir a calçada que era do meu tamanho, mais as escadarias da igreja que ficava atrás de um pé de jaca, e ninguém sabia onde a igreja ficava. Você tem uma ideia, né? Na hora que eu recebi, você vai para tal igreja, eu saí da Penha, fui direto, estava sozinho no carro, fui direto igual os israelitas para espiar. Peguei o endereço no Google Maps, eu botei o carro de frente, eu falei, Jesus, amém. Jesus, amém. Jesus, amém. Bate aquele negócio assim, mas eu vou largar isso aqui que já tem uma estrutura. Não era nem pastor da igreja, era líder de adolescente na época aqui, né? Com toda a estrutura aqui, a gente pisca e as coisas funcionam, né? E aí, desânimo, visita, mas ele não fica. De repente você está recebendo uma proposição de alguma coisa para fazer que pode parecer impossível. Faça, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. É assim mesmo. Não é assim? Não é assim, André? Isso. Então, não desanime, meu irmão. Não desanime. Também não seja orgulhoso, não, né? Porque é eu que faço, eu que fiz, aconteça. Não seja orgulhoso, não. Porque você não é nada. A gente não é nada. Deus é tudo. E a Ele a honra, o louvor, a glória. Eu falei aqui, Deus falou. Não foi o André, não. O André foi o canal, foi o instrumento. Mas Deus falou nessa noite aqui. É isso, irmão. Não é isso? Então, desânimo, a segunda, eu perdi a ordem, né? Orgulho era a terceira, né? O medo. Meu irmão, como é que você acha que eu me senti? E aí vou de novo falar de mim, né? Mas a experiência, como é que você acha que eu me senti? Você vai lá agora, ser pastor da igreja que você foi membro. Você acha que eu fiquei como? Eu sou super pastor? Claro que não, claro que eu tive medo, irmão. Lógico que eu tive medo. A vontade era, você tá maluco, pastor? Faz isso comigo não. Pensava em qualquer lugar, menos aqui. Bate medo. Mas a gente pega o medo, embrulha na caixinha, deixa separado e se reveste da coragem do Senhor. E a gente está aqui, ganhando alma, fazendo um trabalho, abençoando, sendo abençoado. É isso. E, lógico, como ele falou com muita propriedade, você não pode também ficar incrédulo. Está aqui saindo palavra de Deus para a tua vida, meu irmão. O que sai desse altar aqui, que não sou só eu que falo, você sabe disso. Eu prego pouquíssimo aqui. Eu vou elucidar aqui. Eu prego 2 domingos no mês. Quando prego 2. E 2 vezes na semana. Dou uma aula de escola dominical. Não sou dono de púlpito. Isso aqui não é meu.
Mas o que sai daqui, seja quem for que está pregando, tem um cuidado aqui, né? Tem um cuidado para botar alguém aqui que tem a palavra de vida para a tua vida. Palavra de vida para a tua vida, a palavra de bênção para a sua vida. Então o que sai daqui é a palavra de bênção para a sua vida. Recebe, meu irmão. Ah, não, porque não foi um pastor que pregou, isso aí não quer dizer nada, não. Ah, não, porque, quem é esse pastor aí? Eu sou mais velho que ele, tem mais tempo de evangelho que ele. Irmão, se está saindo daqui é bênção para a sua vida, receba aí, receba. Ele falou com propriedade também, é porque não receberam que muito. Quando eu cheguei aqui, muitos torceram o nariz. Quem ficou, irmão, está sendo abençoado. Quem saiu, eu não sei, porque eu não tenho mais contato. Mas quem ficou está sendo abençoado. Porque aqui nesse altar sai palavra de bênção para a sua vida. Não importa quem está falando aqui, quem está com o microfone na mão, porque é Deus que fala aqui para a sua vida. E quando não fala, quando vem uns caras aqui que falam uns negocinhos meio torto, a gente dá uma rasteira, passa a régua e pronto, resolve. Porque aqui tem que sair palavra que edifica a sua vida, como essa palavra de hoje. Amém? Quem quer agradecer a Deus pela vida do André? Deus te abençoe, diácono André. Glória a Deus, glória a Deus. Ele vai ser sempre o Dedé, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe você no seu regresso para o seu lar. Que a sua vida seja protegida pelo Espírito Santo. Que você tenha o cuidado de Deus daqui até chegar na sua casa. Até mediante ao evento que aconteceu no domingo. Quem estava domingo aqui sabe. Os dias não são fáceis, os dias não são de tranquilidade. Então, saia daqui, vá para sua casa. Fica dando bobeira, né? Tá um friozinho, vai lá, chega para casa, toma aquela sopinha de ervilha, aquela vaca atolada, né? Toma um banhozinho gelado. Eu já estou preocupado, que eu vou ter que tomar um quando chegar em casa. Hoje eu consegui passar em casa entre o trabalho e a igreja, e a Renata falou assim, você não vai tomar banho antes de ir para a igreja? Não vou, claro que vou tomar depois nada. Aí vê uma coisa, faz outra, deu uma hora, vou ter que tomar depois. Mas vai para casa, vai guardado por Deus, vai protegido. Que Deus abençoe o seu regresso, que o restante da sua semana seja cheio da presença de Deus. E que se você guardar essa palavra, tenho certeza que você vai ser muito edificado na sua vida. Amém? Uma informação aqui, domingo, eu falei aqui os eventos até o sábado, domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, permitindo o Senhor, este que vos fala será o professor, permitindo Deus, e à noite vai estar com a gente um amigo, o pastor Max. Pastor Max prega aqui uma palavra no domingo, né? Por que quando eu falo que eu vou pregar, que eu vou dar aula, não tem, glória a Deus? Eu já estou ficando preocupado. Eu falei com a Renata desse dia. Eu voltei de férias, atendi 2 pessoas no domingo, uma do domingo à noite, e não sei não, hein? Aí fala com o pastor Max aqui. O pastor Max está aqui pregando a palavra. E na segunda-feira, marque na sua agenda, nós temos a nossa Santa Ceia do Senhor na segunda-feira. Diga, Gláucia. Pode falar, fala que eu te escuto. O culto das mulheres vitoriosas. Como é que eu vou esquecer disso, Jesus? Depois elas arrancam meu couro. O culto da mulher vitoriosa amanhã. Tá aí, pregadora internacional. É forte. Irmã Edilene trazendo a palavra aqui amanhã para as mulheres vitoriosas. Então amanhã tem evento, sexta-feira tem evento, sábado tem evento, domingo tem evento, segunda-feira tem evento. Você tem possibilidade de estar aqui? Esteja, porque aqui é lugar de bênção para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe o seu regresso, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, seu amado Filho, e as doces, porém eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos os seus filhos e todos digam, vá em paz e Deus abençoe a sua casa.